Graça e paz, mais que vencedores. Bom dia, queridos e amados irmãos. Que o nosso bom e eterno Deus continue abençoando a sua vida e a sua família. Deus abençoe o seu dia com muita paz, alegria, vitória, motivação e ânimo. Aqui estamos mais uma vez, começando o nosso dia da melhor forma possível, que é ouvindo a palavra do nosso Deus. Eu não sei como você está nesse momento, quais são as demandas que você tem pela frente, os desafios, mas eu posso garantir uma coisa a você: para Deus, nada é impossível. Amém? Deus pode abrir uma porta, Ele pode conduzir você pelo caminho, mostrar uma saída, te dar uma solução ainda hoje. Ele pode dar a você uma oportunidade para resolver, solucionar essa questão tão difícil que você acha que não tem jeito, que não tem como resolver. Deus pode entrar em ação e dar a você a vitória que você precisa. Amém? E por falar em vitória, em direção de Deus, eu quero hoje entregar a vocês uma palavra que o Espírito Santo colocou em meu coração. Nós estamos essa semana falando sobre portas e tem sido uma bênção. Deus tem falado ao nosso coração através da sua palavra e hoje eu quero ler dois textos. O primeiro está aqui em Jeremias, capítulo 32 e o versículo 27. Jeremias 32 e o versículo 27. Eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Será que existe algo demasiadamente difícil para mim? Olha aí, Deus está chamando você e a todos nós para um confronto. Existe alguma coisa difícil para mim? Será que eu conheço algo que eu não possa fazer? Ele está chamando você para um desafio. Creia naquilo que ele já prometeu em sua palavra. Agora vamos para o Novo Testamento. Marcos, capítulo de número 10 e o versículo 27. O Senhor Jesus, olha só o que ele está dizendo. Jesus, olhando para eles, olhando para as pessoas que estão ali, disse: para os seres humanos é impossível, contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Bendito seja Deus por essa palavra abençoada. Nosso tema de hoje: Deus abre portas impossíveis para seus filhos. Amém? Deus abre portas impossíveis para seus filhos. Queridos, Deus é especialista em abrir portas que são impossíveis para os homens. Você vai ver isso em vários momentos na Bíblia, quando um servo dele estava diante de uma situação e não tinha saída. Eu posso apenas citar o caso de Israel diante do Mar Vermelho, Êxodo 14, o exército de Faraó atrás, prontos para serem ceifados. Deus abre o mar. Eu posso falar também sobre Daniel, que foi lançado numa cova de leões e os leões passaram a noite sem comer. Posso citar também o caso dos seus amigos, Misael, Ananias e Azarias, ou conhecido como Sadraque, Mesaque e Abednego, que foram lançados na fornalha de fogo e não se queimaram. E aí são muitos e muitos e muitos exemplos. E até hoje, Deus continua fazendo aquilo que é impossível aos homens. O que os homens não podem fazer, Deus vem e realiza, porque Ele não conhece nada que seja impossível. Então, muitas vezes, olhamos para nossas limitações, para a escassez de recursos ou para as portas que se fecharam no passado e tememos,
ficamos como que preocupados. Como é que vai ser? E agora? Como eu vou fazer para resolver essa questão? A porta foi fechada. Não tem como abrir essa porta. Querido, Deus pode abrir essa porta. Amém? E talvez você diga assim, mas eu não mereço. Eu cometi uma falha, eu pequei. Irmão, Deus não trabalha com base na nossa força ou no que merecemos, ou ainda no que saiu errado. Não é porque você merece, não é por merecimento. Deus faz tudo com base em seu amor, sua graça, misericórdia, bondade. Ele faz tudo com base naquilo que ele é e não naquilo que somos. É claro que nós precisamos lutar todos os dias para vivermos o mais próximo possível da palavra de Deus, mas ainda falhamos e Deus não vai deixar de te abençoar porque você falhou. E precisamos dizer que todo erro que cometemos tem que ter arrependimento, né? Porque o arrependimento é a atitude que vai fazer com que Deus te abençoe, mesmo você tendo cometido um erro lá atrás. Você se arrepende, pede perdão a Ele, e Ele, por sua graça, amor, misericórdia, bondade, te perdoa e continua abençoando a sua vida. É assim com todas as pessoas, todos nós passamos por esse processo. Então, Deus aqui, nessa palavra, se apresenta como o Senhor absoluto de toda a humanidade, deixando claro que o impossível não faz parte do seu vocabulário. Em Jeremias, ele não faz uma afirmação apenas. Aqui nesse texto de Jeremias, capítulo 32, o versículo 27, que nós lemos, esse texto aqui não é só uma afirmação de Deus. Ele lança uma pergunta que confronta a sua fé. Ele está confrontando a nossa fé. Será que existe algo demasiadamente difícil para mim? Ele pergunta. E a resposta é óbvia para quem conhece o seu poder. Se você conhece o seu poder, você vai dizer: não existe nada impossível para Deus. Ele pergunta e você responde: não há nada impossível para Deus. Ele pode fazer tudo o que ele decidir fazer, na hora que ele quiser fazer, na vida de quem ele decidir fazer. Então, muitas vezes, os filhos de Deus olham para as circunstâncias, as dificuldades, as lutas, os obstáculos e chegam à seguinte conclusão: não tem mais saída, não tem mais jeito, eu não vou conseguir, eu não vou conquistar isso aqui, eu não vou dar conta de resolver essa situação. Você pode não conseguir, mas Deus consegue. Deus pode abençoar você. Sabe, portas se fecham, recursos acabam, as forças se esgotam, mas Deus continua presente. Aquilo que chega ao limite humano se torna o cenário perfeito, o ambiente adequado para que Deus manifeste o seu poder e opere aquilo que é impossível. Abra as portas que ninguém pode abrir. E eu quero profetizar na sua vida em nome de Jesus. Receba essa palavra. Tem gente aqui que está diante de portas que você não tem como abrir com a tua força, com a tua capacidade. Não há ninguém que tenha condições de te ajudar. Deus está falando ao teu coração: a essa porta que ninguém pode abrir, eu vou abrir. Ele está dizendo aqui através dessa palavra, através desse texto. O que ninguém pode fazer, o Senhor está dizendo: eu posso fazer na sua vida. Então se prepare, porque nos próximos dias o Senhor vai abrir portas impossíveis aos homens. Ele vai abrir para você conquistar promessas maravilhosas, bênçãos tremendas na sua vida. É o que está aqui em Jeremias, no texto que nós acabamos de ler. Agora, em Marcos capítulo 10, Jesus reafirma essa verdade eterna, essa verdade da palavra de Deus. O impossível pertence aos homens,
mas não a Deus. Ele não nega a existência do impossível na ótica humana. É só você ler o texto com atenção. Ele diz, Jesus olhando para eles diz, para os seres humanos é impossível. O que ele está dizendo aqui? Ele está reafirmando que tem coisas que são impossíveis para você fazer. É o que ele está dizendo. Ele não nega a impossibilidade humana. Ele está dizendo para os homens é impossível. Mas no mesmo texto ele ensina que Deus age acima da nossa limitação. Onde o homem é limitado, Deus pode fazer o que ele quiser. Querido, Deus não apenas remove obstáculos, ele abre portas. Ele abre uma porta que você nunca imaginou, nem que existia, só para te abençoar. É aquela situação que você consegue alcançar e você vence, e você nem sabia que ia chegar na sua vida, nas suas mãos, aquela bênção, nem estava esperando para aquele momento, de repente, Deus te surpreende, porque Ele abre portas que você nem imaginava que existia para você. Portas que não se abrem com esforço, com recursos ou influências humanas, portas que se abrem pela soberania, pelo amor, pela graça, misericórdia, bondade, fidelidade do Senhor para com seus filhos. E eu creio que essas portas estão sendo abertas para você, porque quando permanecemos firmes na palavra, quando você continua servindo a Deus, mesmo em tempos difíceis que você venha a dizer é impossível, não tem como eu passar por essa porta, ela está trancada e esse ferrolho é muito forte, essa porta é muito resistente, não tem como eu passar por ela, eu não tenho os meios adequados, corretos para acessar essa porta, para abrir essa porta. Sabe, se você é fiel a Deus, se você está diante do Senhor, Deus vai agir em tempos difíceis e a porta vai se abrir. Deus não age como os homens. Deus coloca diante de você novas oportunidades, novos recomeços, novos propósitos e novas portas abertas que só Ele pode abrir. Amém? Você recebe essa palavra, irmão? Irmã, você recebe essa palavra? Então escreva aqui o decreto de hoje nos comentários. Nada nem ninguém pode fechar a porta que Deus abriu para mim. Pode já liberar a palavra profética. Abriu, não é que vai abrir. A porta que Deus abriu pela fé, mesmo que a porta esteja fechada, veja essa porta aberta pela fé. Então escreva, nada nem ninguém pode fechar a porta que Deus abriu para mim. Amém? Receba essa palavra, pegue esses textos, coloque em teu coração, medita neles durante o dia. Amém? Medita nessas passagens aqui, nesses textos durante o seu dia. Jeremias 32, 27 e Marcos 10, 27, que nos ensinam sobre essa obra maravilhosa de Deus que Ele faz quando ninguém pode fazer, que Ele opera quando ninguém pode operar. Ele faz o impossível. Essa palavra impossível faz parte apenas do nosso vocabulário, não do de Deus. Ele pode fazer o que quiser na hora que decidir fazer na vida de quem Ele escolher. E eu oro para que você seja o escolhido hoje, para que Deus estenda a mão para você e abençoe sua vida e abra portas para você em nome de Jesus. Pai, que assim seja, eu creio, na vida dos teus filhos, das tuas filhas. Eu vejo, Senhor, aqui, pela fé, portas se abrindo. Não sei em que área essa pessoa precisa de uma porta, mas o Senhor está abrindo essa porta, porque o Senhor faz aquilo que nós não podemos. Eu te apresento cada pessoa que me acompanha aqui nesse canal. Abençoa a vida deles e que o poder de Deus se manifeste na vida de cada um, abrindo as portas que eles não podem abrir, em nome de Jesus, e que os meus irmãos, as minhas irmãs possam conquistar
coisas que aos olhos humanos são impossíveis. Que assim seja, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Que o nosso bom e eterno Pai continue te abençoando com portas abertas. Se você acha que essa palavra é importante, então não sai daqui sem curtir esse vídeo e compartilha com pelo menos 7 pessoas da sua lista de contatos, no particular dessa pessoa e lá nos grupos que você participa, tá bom? Coloca no grupo para que outras pessoas possam assistir essa mensagem e serem abençoadas em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe você, um excelente dia para todos, nunca se esqueça, você nasceu para vencer.